nós vamos falar especificamente de mentir para nós mesmos. Mentir para nós mesmos. E olha, nós somos especialistas nisso. Não tem a ver com mentir para o outro. Não tem a ver com a gente fazer de conta, criar uma história na nossa cabeça. Não é bem isso. É um pouquinho diferente e é muito mais radical do que isso. O que acontece? Quando a gente nasce, quando a gente está se formando como sujeito, nossos pais, nossos primeiros cuidadores, as pessoas que a gente convive, e isso ao longo da nossa vida inteira, elas vão dizendo coisas para nós, de nós, por nós, com sorte, conosco. Então, essas coisas que vão dizendo, vão criando, de alguma forma, um ideal, né? Uma imagem que nós temos de nós mesmos, que ela não é tão consciente assim, mas que ela está lá de alguma forma. É uma imagem de quê? Uma imagem de absoluta perfeição. Ou exatamente o contrário, né? Uma absoluta imperfeição. Porque dos dois modos, o sujeito pode dizer assim, nossa, mas eu sempre me acho um fracasso, me acho zero esquerda e tal. A grandiosidade no negativo é grandiosidade igual. Então não importa se a pessoa está se achando o máximo do máximo ou o máximo do mínimo, tanto faz. Então essa imagem que eu estou chamando aí de perfeição, ela ao mesmo tempo que ela me dá um ego grandioso, ela também me massacra. Por quê? Porque ao mesmo tempo tenho que defender essa imagem para mim mesma, para os outros, mas normalmente é para a gente mesmo, os outros aí são só acessórios. Eu tenho que o tempo inteiro defender essa imagem e ao mesmo tempo essa imagem me é devolvida como uma ameaça, como uma cobrança na realidade, muito mais que uma ameaça, uma cobrança. Quanto mais grandiosa essa imagem mais ela acusa de um fracasso. Como assim que você não é tudo isso? Como assim que você não é essa perfeição? Isso é uma coisa. Outra coisa é essa motivação que a gente tem, que tipo assim, eu agora no trabalho tenho que aprender, sei lá, vamos pensar em uma coisa mais idiota. Tem que aprender Excel, não sei Excel, nossa, meu Deus, como assim o mundo sabe Excel e eu não? Então, e aí eu vou procurar um curso, eu vou fazer um curso, eu vou melhorar. Fiz uma graduação, mas porque quero me aperfeiçoar, não sei do que, eu vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado. Isso é uma coisa boa, né? Isso nos motiva, nos faz crescer, nos impulsiona para a vida. A outra, que eu estou chamando de imagem de perfeição, essa não. Ela é mais complicadinha. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela está lá nos dando essa dimensão gigantesca, ela está, como eu já disse, nos massacrando, dizendo assim, como assim que você não é tudo isso? E aí a gente tem que cuidar dessa imagem. Não é nada consciente, nada disso é consciente, tá? Cuidar dessa imagem significa o quê? Eu tenho que proteger essa imagem. Aí eu vou mentindo para mim mesma. Mentindo. Também, de novo, né? Não é assim, nossa, então vou inventar uma história e vai me adaptar a essa história. Não é isso, não é. É um mentir para você mesmo, que você ao mesmo tempo não sabe exatamente que está mentindo, mas ao mesmo tempo sabe aquela coisa, assim, tipo, quando a namorada e o namorado, um dos dois está traindo o outro sabe, mas não sabe, ele sabe, mas não quer ver, mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a mentir pra gente mesmo, por quê? Porque a gente quer se adaptar ao mundo. Por exemplo, o sujeito que não quer trabalhar. Eu adoro esse exemplo, é o exemplo que eu mais dou. O sujeito que não quer trabalhar, ele até acredita que ele quer. Ele, inclusive, espalha currículo, ele procura emprego, ele vai nas entrevistas, ele sofre porque ele não conseguiu a vaga. Até conseguir. Quando ele consegue, ele começa a organizar a realidade externa para que aquilo dê errado. Conhece alguém assim? Que
fracassada no êxito. O que é ser fracassado no êxito? É assim, eu queria fracassar, mas eu não tive jeito, então eu hesitei, né? Eu tive um êxito, eu tive sucesso, esse sucesso me derruba, que está justamente ao contrário do que eu gostaria. Por quê? Porque essa imagem, essa coisa que diz pra gente assim, olha, não é bem assim, você é uma fraude, tá lá. E aí eu vou dizer, eu quero esse emprego maravilhoso, só que eu não quero, porque eu não quero trabalhar. Então organiza a realidade para que aquilo dê errado. Por quê? Porque o que eu quero de fato, sem saber, é não trabalhar. E aí você pode encaixar nesse exemplo um mundo de coisas. E aí, o que acontece? Alguém vai dizer assim, isso é sabotagem. Eu vou dizer assim, acho que não é autossabotagem. Sabe por quê? Autossabotagem é alguma coisa que eu faço contrário ao que o meu desejo. Só que isso que eu estou dizendo, ele não está ao contrário do desejo. Ele parece autossabotagem porque é ao contrário do que eu estou falando. A fala e o desejo, eles estão desconexos. E é aí que mora a coisa. Porque se o meu desejo interno, o meu desejo real, o meu desejo que eu nem tenho tanto acesso a ele, é para X, e eu estou dizendo, estou falando Y, na hora que eu me saboto, entre aspas, eu não estou me sabotando aqui. Eu estou sendo bem sucedida para alcançar aqui. Vou dar outro exemplo. Conhece alguém que é assim, super correto no trabalho, que diz assim, sou o operário padrão, mas aí quando você vai ver, reclama que o outro chegou atrasado, reclama que o outro teve uma folga que ele não teve, reclama que tem mais serviço do que poderia, reclama quando alguém dá assim uma faísca de coisinha a mais para fazer. Conhece alguém assim? Então, a pessoa não sabe que ela não quer trabalhar. Então, o desejo da criatura não está no trabalho. Ela não é o operário padrão. Ao contrário, ela gostaria de não ter trabalho. Gostaria de viver na corda bamba. Mas aí ela faz o inverso. Já conhece alguém assim? Já conviveu com alguém assim? Ou você é alguém assim? Então, se você é ou conhece alguém, você sabe do que eu estou falando. Mas isso é especialmente para você que começa a perceber uma coisinha ali. E aí, o que eu faço com isso? Né? Porque se eu estou fazendo isso, a minha vida não está boa não. Por quê? Porque tudo que eu estou realizando está contrário ao que eu estou desejando. E aí eu preciso saber o que eu desejo de fato. Sabe como é que a gente faz para fazer isso? Porque eu comecei dizendo que isso tudo é meio inconsciente. Não é assim exatamente, eu estou fazendo porque eu quero fazer, eu sei que eu não quero, mas aí eu vou mentir aqui. Não, porque a gente não mente do outro, a gente está mentindo pra gente. Para você saber, para você começar a se aproximar de você mesmo, porque é curioso, né? Por mais que pareça que a gente... eu sou eu tô dentro de mim, né? Eu tô dentro de mim, então assim, como assim eu não sei quem eu sou? Pois é, às vezes não. Às vezes a gente tá tão próximo da gente mesmo, a gente tá assim, a quilômetros de distância da gente mesmo. Então, pra gente começar a se aproximar de quem nós somos, e aí, lembra daquela imagem do museu? Não assistiu o vídeo, não sabe? Vou repetir. Quem já sabe, vai escutar de novo, não tem problema. Imagina o seguinte, você está no museu e você está diante de um quadro gigantesco, 15 metros de altura por 30 metros de comprimento. E aí você está com o rosto colado na figura. Você está enxergando a figura? Claro que não. O que você precisa fazer? Dar alguns passinhos para trás para poder enxergar a figura melhor. E aí, aproximar da gente é exatamente dar esse passinho para trás, passinhos para trás. Olha como é que a coisa parece contraditória. Eu tenho que afastar de mim para me enxergar melhor. Olha só. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro, um exercício muito simples de falar, mas não simples de executar. Eu gosto de começar pela história do ovo. Já me escutou contando do ovo? Então, o que acontece? Você vai pensar, eu gosto de ovo como? Eu gosto de ovo frito, mexido, estalado, gema mole, gema dura, clara mole, clara dura, com molho, sem molho, cozido, do que
omelete, de que jeito que eu gosto de ovo? E aí, você vai fazer isso não apenas para o ovo, mas para tudo. E tudo é tudo, tá? E, só que isso dá um trabalho do cão, né? Porque assim, tá, tô lá tomando sorvete. Ah, escolhi sorvete de, sei lá, chocolate e morango, vamos dar excepcional. Primeira pergunta, eu gosto de sorvete? Se eu gosto de sorvete, é de morango? É de chocolate? É de alguma coisa, outra coisa? Eu realmente gosto? Eu realmente estou sentindo este sabor? Que sabor é esse? Eu estou numa discussão e alguém falou alguma coisa comigo, não é que seja na discussão. Eu estou aqui, alguém falou alguma coisa a meu respeito e eu escutei, ou falou comigo uma coisa que eu absolutamente não gostei e aquilo me irritou profundamente. Por que me irritou? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Mas peraí, o que é que exatamente me irritou nisso? Foi o que a pessoa falou? Será que se outra pessoa falasse aquilo, eu me sentiria da mesma forma? Se a resposta for não, não é o que a pessoa falou, é outra coisa. E aí é necessário saber que coisa é essa. Tudo. E aí é tudo mesmo. Cada coisa, cada sentimento. O que eu estou sentindo agora? Eu estou confortável? Eu não estou confortável? Por que eu não estou confortável? Ou se eu estou confortável, o que está me fazendo sentir confortável? Tudo. Tudo. Isso dá um trabalho do cão. Isso é muito difícil. Por quê? Porque é um exercício constante, todo dia, dia a dia. Claro que você não vai fazer isso pro resto da vida, nem precisa. Mas durante um bom tempo, quanto tempo não sei, porque depende, né? Cada pessoa tem um tempo. Um bom tempo, e aí é um bom tempo mesmo, vai precisar de fazer isso com muita constância. Para quê? Para você ir se descobrindo. Ah, fulano me olhou atravessado. Olhou? Mas como é que você sabe? Ah, fulano tá pensando sei lá o que de mim. Como assim? Como é que você sabe? Você tem pensamento agora? Né? É preciso se perguntar assim, por que eu acho que a outra pessoa está pensando isso de mim? Qual é a prova, na realidade, que eu tenho que fulano está pensando isso de mim? Você foi lá e perguntou? Porque se, né? Sim, para ter certeza tem que ir lá e perguntar. E assim mesmo não é uma certeza muito grande, porque a pessoa pode dizer A e é B. Né? Então, essas pressuposições, essas conclusões que a gente vai tirando do meio que a gente está, precisam ser relativizadas. Né? Outro dia eu dei o exemplo de você entra num lugar e tem a sensação assim, nossa, está todo mundo olhando. Tem que ir para a realidade conferir. Está olhando mesmo? Você olhou? A volta para ver se está olhando? Estão falando de mim? Estão quem? Quem esses estão? Ah, o que vão pensar de mim? Vão quem? Quem vão pensar? Ah, todo mundo acha que todo mundo é muita gente. Todo mundo é quem? Tem nome? Tem CPF? Ir para a realidade e ir questionando essa realidade é uma das coisas. E se confrontando em cada sentimento que você tem. Ah, vamos lá. E aí, para cada coisa, ir fazendo isso. E se questionando, se interrogando. Sabe Sócrates? Menina, Sócrates era especialista nisso, porque ele sabia fazer perguntas. E é isso, né? Assim, mais uma vez, a gente está aqui para aprender a fazer perguntas. As respostas que vêm, elas são apenas motivadoras para continuar a fazer perguntas melhores. A gente só se torna confortável em ser quem nós somos quando a gente aprende a fazer perguntas boas para a gente mesmo. Né? O que na situação me incomodou? O que é que fulano fez que me incomodou? Exatamente, vamos localizar. Incomodou o quê? Isso me faz feliz. Faz feliz significa o quê? Exatamente, descreve. Né? Isso tudo faz com que a gente faça o quê? Monte uma caixinha de ferramentas. O que é uma caixa de ferramentas? Imagina, se você não tem na sua casa, é bom começar a ter, concretamente falando, tá? Concretamente falando. Pessoas adultas sem caixa de ferramentas é muito curioso. Mas vamos lá. Concretamente falando, uma caixa de ferramentas, claro, mas metaforicamente falando, uma caixa de ferramentas. Assim como, concretamente, uma caixa de ferramentas, se você vai fazer um buraco na parede, não dá para ser com a chave de fenda, nem com martelo, você precisa de uma furadeira. Se você vai bater um prego, não dá para ser com furadeira, precisa ser com martelo, e por aí vai.
Cada coisa tem uma utilidade. Então, se a gente só tem uma ferramenta, se a gente só tem uma defesa, se a gente só tem, né? O pessoal fala que esse mecanismo de defesa é complicado. Às vezes é mesmo, às vezes a gente precisa. Mas se você só tem uma, imagina como se você tivesse só uma roupa. Eu só tenho um biquíni, só tenho um biquíni. Imagina o inverno. Nossa, mesmo no Brasil, né? Assim, com biquíni. Dá para ir numa festa de gala de biquíni? Dá para ir trabalhar de biquíni? Então não dá para ter uma roupa, não dá para ter uma ferramenta. Então a gente vai construir uma caixa de ferramentas para quê? Para nós estarmos confortáveis e ser quem somos, onde quer que estejamos. Essa frase é assim, o mote da vida. Por quê? Porque ela pressupõe muitas etapas. Ela pressupõe o quê? A adultez. A adultez pressupõe inúmeras atitudes que fazem com que nós sejamos mais adultas. Uma delas é a gente parar de mentir para si mesmo. Eu posso até mentir para o outro, não tem problema. Você pode até mentir para o outro, não tem problema. Aqui não se trata de moralidade, se trata de você se conhecer para poder decidir mais adequadamente se você quer X ou Y. Então quer dizer que eu só vou fazer o que eu quero? Claro que não, né, querida? Claro que não, né? Porque quem é na vida que faz só o que quer? Não tem jeito. Mas a gente tem que saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Inclusive para a gente decidir. Não, eu não quero X, mas eu vou precisar de X. Não, tá chovendo, segunda-feira de manhã, eu não quero trabalhar. Faz aqui. Eu preciso, né? Assim, eu decido que a melhor alternativa entre as duas, eu faço o serviço, eu vou trabalhar, que a melhor alternativa entre as duas é eu ir trabalhar. Então eu vou trabalhar mesmo sabendo que eu realmente não queria trabalhar. E tá tudo certo, tá tudo bem. Isso é adaptabilidade, isso é ser adulto, né? Então a história é, eu preciso fazer boas escolhas para mim mesma. Então, para eu fazer boas escolhas para mim mesma, primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero. Para eu saber o que eu quero, tem um monte de passo aí para trás. Fica aí a dica, fica aí o seu exercício da semana. A gente se vê. Outra coisa, antes de a gente se ver, antes a gente se despedir, você precisa o quê? Lembra? Inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar os vídeos, beleza? Porque aí a gente vai fazer o quê? Crescer. E como eu disse lá atrás, crescer nos dois sentidos. Crescer com o canal e crescer com pessoas. Te vejo no próximo vídeo.